Olá, colegas. Eu sou o Matheus Sarti. Eu vou explicar o nosso trabalho sobre mudanças climáticas. Foi o tema escolhido entre os temas propostos ali, né? Direcionado mais para enchentes. E nós fizemos a criação de um projeto, que é o projeto Jardim Esponja. Foi apoiado também pelo colega Igor Rubira, que nos apoiou aqui nesse trabalho com as suas pesquisas. A nossa proposta aqui é trazer uma explicação aí bem descontraída, tá? Bem num bate-papo aí um pouco menos formal, mas para a gente poder passar de forma rápida uma inspiração que a gente possa trazer aí para nossa cidade esse projeto, para nossa realidade, né? E aumentar a resiliência da cidade. Assim, nossa realidade, né, hoje são com as mudanças climáticas, né? Uma das questões que a gente mais enfrenta são as enchentes intensas. Eu queria ressaltar a diferença entre enchente, alagamento e inundação, né? O que a gente teve em maio de 2024, por exemplo, foi uma inundação, né? É um transbordo excessivo, muito além do normal, do usual, do nível dos rios, né? Mas aí o transbordo usual seria a enchente, tá? E o alagamento seriam pontos de acúmulo de água. O nosso jardim esponja, ele vai ajudar na questão dos, do, das enchentes e dos alagamentos, tá? Ele pode trazer uma ajuda muito superficial assim na questão da inundação, tá? Por ajudar a drenar se for feito em grande quantidade e nos caminhos dos rios, né? Mas ele não é a solução do problema, né? Nenhuma medida, quando se fala em mudança climática, nenhuma medida isolada vai solucionar o problema, né? Elas só são paliativos que em conjunto acabam até por trazer uma solução para os problemas, mas nunca de forma isolada, né? Esse projeto que a gente vai passar aqui é um projeto que vai fazer um auxílio, né? E por que o nome Esponja, do Jardim Esponja, né? O nosso projeto, ele foi inspirado, deixa eu passar aqui ó, ele foi inspirado no Jardim de Chuva de São Paulo. Esse é um projeto paulista, ele foi adotado pela prefeitura do município de São Paulo. Existem centenas de jardins de chuva lá. Eles estão ajudando a combater alagamentos. E, e o nome é Jardim de Chuva porque é para escoar a água da chuva. Nós transformamos em Jardim Esponja porque justamente pelo fato que eu comentei, né? Em maio de 2024, o nosso alagamento, a nossa inundação não foi decorrente de chuva direta. Ele foi decorrente de chuva indireta. Choveu nos vales do interior que trouxe a água para o Rio Guaíba, né, para o Lago Guaíba que inundou Porto Alegre. Então, por isso que a gente traz o nome Jardim Esponja, que ele também não vai só direcionar a água da chuva, e sim toda e qualquer água. Né? Então, retornando para o início da apresentação ali. Essa é a realidade que nós temos hoje em Porto Alegre, que é uma realidade de que quando há uma chuva maior que é trazida pela mudança climática, né, com muitos milímetros de chuva em um período curto de tempo, ocorre isso aqui, porque a rede de esgoto ela não consegue fazer a vazão suficiente por inúmeros fatores, né? E o que corrobora com isso? É que no desenvolvimento humano, urbano, não sustentável, a gente faz uma impermeabilização do solo. Desde o telhado das casas é impermeável, que joga água para a rua, como
Os pisos de calçada, de concreto, de pedras, de lajota são impermeáveis, que jogam a água para a rua, não absorvem a água. Como o asfalto também é impermeável, né? A gente depende só da rede de esgoto pluvial para direcionar a água. E se ela falhar, todo o resto falha, né? Quando ela está sobrecarregada. Então essa seria a justificativa. Auxiliar, esses jardins de chuva auxiliariam na absorção, reduziriam riscos de alagamento e melhoraria a qualidade da água pluvial. Por que um jardim melhora a qualidade da água? Porque ele faz uma filtragem da água, assim como ocorre nas nascentes dos rios, que é uma das melhores filtragens, que é a filtragem natural. Quando a água passa pela terra, pela brita, pela areia, pelo conjunto de fatores orgânicos ali, acabam por sendo filtrados. E um comentário geral assim do fundamento jurídico para isso. A gente tem o princípio da prevenção trazido pela CF, no artigo 225, que é atuar antes dos danos ambientais. A gente sabe que a enchente é um dano ambiental que traz prejuízos, que traz riscos. E a gente estaria se antecipando a esse problema. A gente poderia atrelar isso ao uso da propriedade com responsabilidade, a esse princípio que traz com que trazendo a responsabilidade para o proprietário de propriedades que, por exemplo, tenham muito concreto, tenham muito asfalto, que façam também essa iniciativa. E a gente assim pode conciliar desenvolvimento com equilíbrio, que seria o nosso tão comentado em aula desenvolvimento sustentável, que poderia ser inclusive uma medida, né? A gente poderia mensurar isso. A cada X metros cúbicos de concreto fabricado, a construtora, o proprietário pudesse dar uma contrapartida com X metros quadrados de jardim de chuva, por exemplo, né? O jardim esponja, tá? Então, nos princípios da legislação trazidos, que a gente pegou aqui da revista dos tribunais, no artigo da Edis Milaré, nesse artigo ele comenta cada um especificamente em detalhes esses princípios. Mas trazendo de uma forma geral, a gente pode falar que é um direito fundamental da pessoa humana o ambiente ecologicamente equilibrado, para que mantenha a sua dignidade, a sua coexistência, pela nossa interdependência com o nosso meio ambiente. Para tudo, né? Desde da locomoção, a boa vivência, né? O princípio da natureza pública da proteção ambiental. A gente tem, que é para a fruição humana coletiva, para todos, né? Aproveitarem, né? O público-alvo aqui são todos. Mas eu acrescentaria dizendo que também é responsabilidade de todos. O que pode trazer a participação comunitária. Esse é um excelente projeto para que seja engajado pela comunidade, por associações, né? Por igrejas, por escolas, etc. Onde todos poderiam participar da sua criação, por não ser muito complexo. A gente poderia também casar com o princípio do poluidor pagador, que comentamos em aula também, onde, quem sabe, uma empresa condenada a pagar a indenização por danos ambientais não tivesse que custear a fabricação, a construção de insumos relacionados ao jardim de esponja. Também trazendo o princípio da função socioambiental da propriedade. Se a gente tem hoje uma propriedade considerada ilha de calor, ou talvez poluente, que ela não tivesse jardins de chuva, que ela não construísse jardins de chuva no entorno, como uma contrapartida para sua autorização de funcionamento. Depois, o princípio do direito ao desenvolvimento sustentável. Como eu comentei, a gente pode mensurar, porque a questão urbana, a cidade, ela cresce o número de ruas, cresce o número de propriedades, cresce o número de bairros. A gente poderia mensurar isso, ou criar uma medida de
número X de jardins a cada rua ou cada esquina construída. A legislação como um todo hoje, desde a Constituição até resoluções na ONU, elas trazem um fomento. Todas elas apontam para um fomento no desenvolvimento sustentável. Isso vem desde os anos 80, já com a Lei 6938, que ela traz diretrizes. Todas elas apontam essas diretrizes, norteiam para fomento da questão ambiental. Então a gente poderia até casar isso com incentivos financeiros para, por exemplo, um condomínio que tivesse jardins de chuva no seu entorno, tivesse um desconto na sua taxa de lixo, na sua taxa de IPTU, por exemplo, ou algum outro benefício, tá? Eu queria também ressaltar que até considerado pela ONU, a gestão das águas pluviais, o que trouxe também foi trazida para a lei. Isso começa na resolução da ONU, tá? E é trazido para a lei do saneamento, que a água pluvial ela faz parte do saneamento básico. E a gente às vezes acaba por esquecer desse detalhe e pensa que o saneamento básico é só o esgoto cloacal, é só a água potável encanada. Mas não, quando a gente sai de casa e pisa e molha o pé porque não tem um bom direcionamento do esgoto pluvial, da água da chuva, nós não estamos tendo saneamento básico. Faz parte do saneamento básico o bom direcionamento, o bom gerenciamento dos recursos pluviais, hídricos da chuva, tá? E o que seria então esse jardim esponja? Ele é inspirado nos jardins de chuva de São Paulo, como eu já havia comentado, né? Aqui ele pode ter desde brita, areia ou terra com uma vegetação nativa. A ideia dele é ser um solo permeável, que vai como uma esponja absorver a água e dar um direcionamento dela para o solo, para o lençol freático, né? Aqui nessa rua, por exemplo, se ela tiver um caimento, a água da chuva, dos telhados vai vir para a rua, vai vir para as calhas no entorno da rua e ela vai acabar sendo direcionada para esse jardim. Então não vai sobrecarregar tanto. Claro que ressalvados aí questões técnicas, que tem que ser feito um estudo hídrico dos locais, né, dos pontos críticos e do funcionamento disso, tá? Mas ela é um aliado para não sobrecarregar o esgoto pluvial, para evitar alagamentos. Então a gente teria canteiros bioabsorventes, pavimentação permeável. Eu poderia ter até, de uma forma mais simples, um concreto perfurado aqui, ó, parecido com esse muro aqui. Se eu tivesse isso aqui no chão, um concreto perfurado, com grama dentro, com terra dentro, já faria a função de absorção. A ideia é buscar um pavimento mais permeável, pelo menos em alguns pontos, para poder direcionar a água. Então a gente teria o público-alvo seriam todos, né? Toda a humanidade, toda a população que vai ser beneficiada com isso. Mas a gente poderia engajar públicos específicos para a criação dos jardins, desde que, claro, haja incentivo para isso, através de política pública, né? Uma remuneração para a criação disso, um desconto de taxa ou de imposto, ou até de imposto de renda, para quem participasse, comprovasse, né? São inúmeras possibilidades que a gente tem. Então, o ponto principal, o primeiro ponto seria o mapeamento das áreas, a escolha do ponto, a instalação, que é a implementação, e a conscientização. E a gente percebe que hoje tem muita conscientização em relação à questão ambiental, né? Mas ela não direciona para certas atitudes, e esse projeto seria um direcionamento para realmente quem quiser fazer a diferença, ou quem se sentir motivado pelas políticas públicas, realmente é saber como atuar. Também eu digo que isso aqui não precisa ser tudo feito pelo poder público.
né? Quem sabe o mapeamento e a escolha dos pontos mais críticos pudesse ser feito, mas quem sabe a instalação pudesse ser feita pela iniciativa privada, pelas pessoas também, né? Dependendo da sua motivação. E a implementação, tanto a análise quanto o planejamento e a execução, eu imagino que poderia ser feito até com parcerias público-privadas. Como, por exemplo, um jardim, onde houvesse a terra permeável para chuva, mas que em cima dele pudesse ter uma placa de canteiro ou jardim esponja, jardim espuma, jardim de chuva, adotado pela empresa X. Né? Que essa empresa tivesse incentivos para manter a manutenção do local, para manter a conservação, beneficiando assim naquele local, às vezes até sem recursos públicos, a absorção da água da chuva, trazendo a sustentabilidade e a resiliência. Resiliência, eu ressalto que seria a capacidade da cidade de enfrentar problemas ambientais sem trazer prejuízos. Porque se eu tenho um alagamento, se essa água que desce por uma rua numa chuva se concentra numa área mais baixa, ela pode entrar numa loja e trazer prejuízos, né? Ela pode evitar criar congestionamentos, criar acidentes, criar uma série de prejuízos às pessoas, às empresas. Então é importante, talvez saia mais barato a prevenção, que é o princípio trazido pela Constituição. Nós trouxemos a aplicação aqui de um exemplo teórico numa avenida conhecida de Porto Alegre, que é a Avenida Farrapos, aqui debaixo do viaduto da Conceição, que atualmente já tem essa característica, esse visual. Uma estética ruim, né? Não tem nenhum consumo de carbono aqui nesse canteiro. É um ambiente aqui esteticamente feio, né? Desvaloriza o ambiente. Imagina uma empresa, um comércio aqui na frente, não vai ter um atrativo, né? De permanência de alguém aqui, de passagem, ou de tirar uma foto, né? A fauna, um pássaro aqui, no máximo as pombas do centro vão viver bem aqui, né? Não vão ter benefício com esse ambiente. Esse ambiente vai acabar propiciando uma ilha de calor também, por ser de concreto. E não tem nenhuma absorção de água aqui, certo? Inclusive, esse é um dos pontos bastante que alaga da cidade. Essas pedrinhas que são colocadas aqui, elas têm a função de impedir que pedestres circulem aqui, que eles não atravessem a rua por aqui para direcionar eles lá para faixa de pedestres aqui e outra aqui que tem. E um jardim também faria essa função, né? Então, a gente trouxe aqui um exemplo de aplicação de como ficaria essa esquina, esse canteiro, com um jardim espuma. Olha só, muito mais agradável, né? Traz um meio ambiente aí, um ambiente muito mais agradável, muito mais humanizado, né? A gente melhora aqui a estética, também vai ter uma valorização do entorno, né? Um consumo de carbono trazido pelas plantas, fortalecimento da fauna, que uma ave vai poder caçar, né? Seus insetos, suas minhocas. Aqui vão ser insetos a princípio não nocivos, abelhas também, né? Enquanto aqui, por exemplo, voltando para antes como era, nós temos pontos que podem acumular água, né, que podem trazer mosquitos. E aqui, como a água não acumula, né, não é propício para a propensão de mosquitos da dengue, por exemplo. Isso aqui vai absorver o sol, vai absorver o calor e principalmente a função principal é um jardim esponja. Absorve a água da chuva. Ajuda a encaminhar ela para o lençol freático. Porque antes nós tínhamos um ambiente totalmente impermeabilizado. A água não tem para onde ir aqui. Já aqui a gente está criando pontos de permeabilidade da água. E por que não ser feito pela iniciativa privada, com uma placa de adoção do canteiro aqui? Certo? Então, para encerrar,
as minhas considerações finais, eu montei essa pirâmide colocando a resiliência urbana lá no topo, como prioridade. Por quê? A sustentabilidade da legislação vem depois. Porque não há forma de ter sustentabilidade ou cumprir a legislação quando não se tem a resiliência urbana. Quando a cidade colapsa parcialmente por conta da mudança climática, por conta da enchente, a gente não cumpre a lei. A gente não traz dignidade. Todo o resto acaba por ficar fragilizado. Né? Então a gente cai, a cidade não se sustenta e a gente não acaba não tendo como cumprir a legislação. Então, para a gente ser uma cidade forte, para a gente ser uma comunidade forte, para a gente poder se desenvolver de forma sustentável, é importante a gente adotar medidas de resiliência urbana, em que a cidade continue funcionando de forma normal, mesmo com intempéries de mudanças climáticas, mesmo e ajudando a diminuir elas. E essa resiliência ela tem que ser uma prioridade. Sem ela, a gente não consegue, a gente tem que parar tudo, ter prejuízos enormes, como foi na enchente de maio de 2024, e não consegue pensar no resto, certo? Então, acredito que com a resiliência no foco, na prioridade, na busca, esse nosso jardim esponja traga um pouco de inspiração aí para a turma na questão das possibilidades quanto aos projetos aí ambientais que possam ser trazidos. Uma baita de uma solução aí, né, para nossa cidade. E embelezar também a nossa cidade. Certo? Muito obrigado.